O tormento do amor continua pesando sobre todos. Bartolo, sentado ao lado de Leonora, comenta com voz cansada. Você não precisava voltar tão cedo para ajudar. Mas Leonora, firme e serena, responde. Eu não poderia descansar, sabendo que há tanto por fazer. Não seria justo abandonar minhas responsabilidades. Bartolo a observa, pensativo. Seus olhos vagam, quase num sussurro, ele diz. Mateu partiu? Leonora baixa o olhar e retruca com certa amargura. E isso muda o quê? Ele só foi cuidar da própria vida, e sem olhar para trás. Ela respira fundo, e a voz embarga. Abandonou a esposa, o filho, e até a herança. Bartolo silencia. Seu rosto se fecha num misto de tristeza e reflexão. Enquanto isso, Damião lava o coche. Marco Antônio, em silêncio, observa o suposto filho de Juliana dormir, e sai do quarto com passos leves, quase sem fazer ruído. O choro do bebê ecoa pela casa. Mariana escuta e chama. Luía, prepara a mamadeira. Mas Luía responde calma. Já está pronta, dona Mariana. Marco Antônio franze a testa e pergunta. E Juliana, onde está? Mariana o encara surpresa. Ué, ela não estava no quarto com você? Ele balança a cabeça. Não. Francisco, ouvindo de longe, intervém. Deve estar em outro quarto. Mariana, leve a mamadeira pro neto, nós vamos sair cedo. Marco Antônio apenas concorda. Francisco acrescenta que quer o filho presente na reunião com os sócios. Marco pergunta o motivo, e o pai responde sem rodeios. É sobre dinheiro. Francisco se levanta da mesa. Marco segue em silêncio. Logo em seguida, Tizio chega animado, cumprimentando os dois. Francisco sorri e diz que vão levá-lo à escola. Tizio sobe feliz no coche. Luía observa a mesa farta e murmura. Tanto capricho para eles nem tomarem café. Antônio dá de ombros. Pelo menos, não precisamos mais lidar com a madame azucrinando a vida da gente. Mas Mariana, inquieta, comenta. Juliana não está com o filho, e também não está em nenhuma parte da casa. É estranho. Luía tenta justificar. Talvez tenha saído para algum lugar. Mariana nega. Juliana nunca sai sem avisar. Luía sugere. E se Damião souber de algo? Antônio logo corta. Impossível. Ele acabou de sair com Francesco e Marco Antônio para a casa bancária. Mariana suspira e tenta se convencer. Marco me disse que, quando levantou, Juliana já não estava mais no quarto. Talvez tenha ido dar uma volta. Vamos esperar. Enquanto isso, Leonora serve o café. Angélica insiste com Rosana. Leonora vai trazer o café, tente tomar um pouco. Mas Rosana recusa, abatida. Não quero mais nada, nem viver. Angélica tenta tocá-la com palavras firmes. E seu filho, Rosana? Rosana vira o rosto. Não penso mais em nada. Angélica, decepcionada, responde. Nunca imaginei que fosse tão fraca. Rosana murmura, entre lágrimas. Eu não posso viver sem Mateu. Leonora entra com a bandeja. Rosana implora. Me deixem em paz, por favor. Angélica suspira. Não adianta insistir, Leonora. Ela então se volta a Gomercindo, que escuta a conversa. Vocês não iam para Santos hoje? Gomercindo responde. Mudamos de ideia. Ele observa a Rosana e pergunta em voz baixa. Ela ainda não comeu nada? Angélica confirma. Disse que só sai da cama, pro caixão. Gomercindo tenta argumentar. Ninguém morre de amor, Rosana. Angélica o interrompe. Não é hora de discutir. Mas ele insiste, preocupado. Se ela adoecer, vou me culpar pro resto da vida. Angélica rebate. Culpa? Você já fez o que pôde. Tentou salvar o casamento dela, e o meu também. Gomercindo a observa com admiração. Mas você soube lutar. Angélica abaixa o olhar e confessa. Porque, no fundo, eu amo meu marido. Ele sorri de leve. A cada dia, você me surpreende mais, Angélica. Leonora, tentando consolar Rosana, fala com doçura. Sinto muito pelo que aconteceu. Mas Deus sabe o que faz. Rosana responde amargurada. Deus tirou tudo de mim. Leonora lembra. Você ainda tem um filho, um pedaço de Mateu. Rosana balança a cabeça. Não tenho mais nada. Leonora então pergunta, com cuidado. E se Mateu voltasse para buscar o filho, você deixaria? Rosana a encara em silêncio. Seu olhar é profundo, ferido. Por fim, sussurra. Por que está me perguntando isso? Leonora, com voz firme, tenta reacender a esperança de Rosana.
Um dia, isso vai acontecer. Mateu me disse que voltaria para buscar o filho. Rosana ri sem humor, com os olhos marejados. Não acredito mais nisso, Leonora. Ela aperta o lençol com força. Quando ele saiu da fazenda, nem olhou pro menino, e agora você quer que eu acredite que vai voltar? Leonora tenta responder, mas Rosana continua. Mesmo que ele voltasse, não faria diferença. Até lá, eu já vou ter desencarnado. Leonora baixa o olhar em silêncio, sentindo o peso da dor da amiga. Enquanto isso, Mateu observa Juliana. Ele pergunta com doçura. Está muito cansada? Juliana sorri de leve. Estou bem, só penso no menino. Mateu desvia o olhar e comenta, com certa culpa. Nessa hora, já devem ter notado sua falta lá em casa. Juliana, sem hesitar, responde. Eu só penso no pequeno. Mas Mateu, tomado pela amargura, afirma. Aquele menino, não é nosso filho, Juliana. Tudo foi uma mentira. Ele respira fundo, tentando conter a emoção. Deixei meu filho verdadeiro, com Rosana, na fazenda. E vim atrás de você. Juliana o encara e apenas diz, calma. Eu sei. Mateu se aproxima um pouco mais. Só você me importa agora. Ele repete, firme. O menino não é seu, e também não é meu. Mas alguém saberá cuidar dele na casa de Francisco. Depois de um silêncio pesado, Mateu pergunta. Juliana, você está esperando outro filho? Ela hesita, e então confirma. Sim. E devolve a pergunta, com os olhos marejados. E isso, te importa? Mateu fica em silêncio por um instante. Depois murmura. Não, não me importa. Mas seu olhar denuncia a confusão. Só não esperava te encontrar assim, desse jeito. Juliana toca o rosto dele com delicadeza. Ainda dá tempo, Mateu, de eu voltar para casa, se você quiser. Enquanto isso, Maria coloca o filho de Rosana no berço. Rosana, deitada, fala com voz fria. Não diga nada, Maria. Não quero ouvir. Maria tenta conversar. Cuidei do seu filho, Rosana. Pelo menos ouça um pouco. Mas Rosana insiste. Não quero conversar. Maria suspira e tenta outra abordagem. Vou deixar o menino no berço, para você cuidar. Rosana vira o rosto e repete, amarga. Eu não vou cuidar. Eu só quero, desencarnar. Na cozinha, Luía comenta em voz baixa. Parece que Juliana abandonou a criança. Mariana concorda, preocupada. Também acho. Luía pergunta. E agora? O que vamos fazer? Mariana pensa por um momento. Só resta avisar Francisco e Marco Antônio. Ela tenta ligar. Marco Antônio atende. Mariana fala apressada. Juliana saiu de casa, parece que foi embora. Deixou o bebê no berço. Marco Antônio reage surpreso, mas tenta tranquilizar. Calma, Mariana. Se ela deixou o filho, deve voltar antes do almoço. Ele acrescenta. Eu e meu pai vamos almoçar em casa. Depois de desligar, comenta com Francesco. Mariana está preocupada. Juliana ainda não voltou. Francesco responde. Ela deve ter saído antes da gente. Damião, que ouve tudo, garante. Não levei Juliana para lugar nenhum, senhor. De volta a casa, Mariana franze a testa e diz, apreensiva. Juliana saiu bem cedo, antes de todos. E até agora, nada. Ela pede com firmeza. Damião, vá buscar Francisco e Marco Antônio. Eles precisam saber. Sozinha, Mariana se recosta na cadeira, o olhar perdido. Em pensamento, se pergunta se Juliana teria feito alguma loucura. A ideia a assusta. Enquanto isso, Mateu volta a olhar para Juliana. Ele fala baixo, mas decidido. Eu não me importo se esse filho que você espera é de Marco Antônio. O que importa para mim, é você, Juliana. Ela, com lágrimas nos olhos, pergunta com voz trêmula. Mesmo assim, você viria me buscar? Mateu apenas a encara em silêncio. Mas seu olhar, diz tudo. Mateu fala com o coração aberto, a voz firme e emocionada. Mesmo que eu soubesse de tudo, ainda assim eu teria vindo. Ele respira fundo e completa. Porque nada, nada mudaria o que sinto por você, Juliana. Juliana o encara, com lágrimas contidas nos olhos. Isso é verdade, Mateu? Você fala sério? Ele se aproxima um passo, sem hesitar. Sim. O que eu sinto, é inabalável. Por um instante, o silêncio fala mais alto que as palavras. Juliana então levanta a mão, tocando levemente o peito dele. Não vamos mais falar sobre isso, por favor. Mateu concorda com um aceno suave.
Os dois se olham, e acabam se beijando. Um beijo cheio de cumplicidade, de dor e de desejo reprimido. Depois, Mateus sussurra entre um suspiro. Precisamos ir embora daqui, o quanto antes. Juliana, confusa, pergunta. Mas para onde, Mateu? Para onde exatamente a gente vai? Ele apenas a encara, com um olhar decidido, enquanto a cena se desfaz. O som do trem surge ao fundo. Augusto viaja sozinho, observando a paisagem pela janela, o rosto carregado de pensamentos. Pouco depois, ele chega à casa de Gomercindo. Angélica o recebe na porta, com um sorriso aliviado. Ainda bem que chegou. Por pouco não nos desencontramos, íamos para Santos. Augusto pergunta curioso. E por que não foram? Gomercindo surge logo atrás, com semblante sério. Surgiram alguns problemas em casa. Tivemos que desistir da viagem. Augusto franze a testa. Problemas? Com nossa filha? Angélica nega de imediato. Não, não é com ela. Mas Gomercindo explica com pesar. É com Mateu. Augusto olha, surpreso. O que aconteceu com ele? Angélica suspira e diz, decepcionada. Simplesmente foi embora, sem dar explicações. E Rosana? Pergunta Augusto, atônito. Gomercindo balança a cabeça. Deixou tudo para trás. A mulher, o filho, a fazenda, tudo. Angélica completa, com um tom de dor e reprovação. Foi atrás de Juliana. Abandonou tudo por ela. Augusto fica em silêncio, o olhar perdido, tentando processar. Eu, nem sei o que dizer. Murmura. Gomercindo se adianta e pede. Melhor não dizer nada agora. Depois conversamos com calma. Augusto concorda. Vou ver minha filha primeiro. Depois falamos. Ele entra. Gomercindo permanece imóvel, pensativo. No quarto, Augusto observa a filha adormecida. O olhar dele se enche de ternura. Angélica se aproxima, sussurrando. Ela está ótima, Augusto. Ele sorri com emoção. Quando olho para ela, parece que vejo a mim mesmo. E como sinto saudade, cada vez que fico longe. Por um momento, o clima é doce. Mas Augusto, ainda abalado, admite. Confesso que fiquei tonto com o que seu pai me contou. Ele respira fundo e pergunta. Será que Mateu enlouqueceu? Abandonar tudo assim, de repente? Angélica baixa os olhos e responde, amarga. Parece que sim. Saiu praticamente com a roupa do corpo, só para ir atrás de Juliana. Augusto franze o senho e pergunta, com tom preocupado. E o seu pai? Gomercindo, não tentou impedir essa loucura? Angélica respira fundo, como quem já se cansou do assunto, e responde com ironia contida. E o que o senhor queria que ele fizesse, Augusto? Amarrar o Mateu? Ela explica que Gomercindo perdeu a paciência, e deixou o rapaz partir. Augusto balança a cabeça, inconformado. Eu sempre disse, nunca gostei daquele Mateu. Mas, mesmo assim, jamais imaginei que ele fosse capaz disso. Angélica, com o olhar entristecido, concorda em silêncio. Ele continua, num tom mais doce. Eu, nunca abandonaria você, Angélica. Por nada neste mundo. Ela sorri, emocionada, e os dois se beijam, selando aquele instante de união e consolo. Na cozinha, Maria entrega uma bandeja a Leonora. Leve isso para a cozinha, por favor. Leonora obedece, mas murmura, preocupada. Dona Rosana vai acabar ficando doente, se continuar assim. Maria suspira e responde. Acho que é exatamente isso que ela quer, minha filha, tamanha é a tristeza que carrega no coração. Nesse momento, Marco Antônio e Francesco chegam em casa. Assim que entra, Marco pergunta, ansioso. Juliana já voltou? Mariana responde. Ainda não. Francesco afirma, com convicção. Juliana jamais deixaria o filho dela. Isso, não faz sentido. Marco questiona. E o Damião? Conversou com ele? Sim, diz Mariana, mas ele não viu nada. Não sabe de nada. Marco franze o rosto e decide. Então vou até a casa nova, pode ser que ela tenha ido ver as obras. Ele chama Damião, que já se apressa. Já estou indo, patrão. Mas Marco encara com desconfiança. Você não está escondendo nada de mim, está? De jeito nenhum. Responde Damião, acordei cedo, mas não vi Juliana sair. Marco entra na carruagem e parte, enquanto Francesco observa, cada vez mais preocupado. Na sala, o clima é tenso. Francesco comenta. Não consigo comer, sem saber o que está acontecendo. Vamos esperar Marco voltar. Luía, aflita, diz.
Ninguém sai de casa assim, a não ser que esteja fugindo de algo. Fugindo? Pergunta Francesco, pensativo, e de quê, exatamente? Maria comenta. Lembre-se, Luía. Juliana deixou o filho aqui. Luía suspira. É verdade. Francesco tenta racionalizar. Ninguém entrou nesta casa, ninguém sequestrou Juliana. Isso é impossível. Mas Luía insiste. E se Matteo estiver envolvido nisso? Francesco nega com firmeza. O italiano já resolveu a vida dele. Não faz sentido. Mesmo assim, sua voz denuncia inquietação. Está tudo muito estranho. Mariana entra no quarto do menino. Olha o filho de Juliana dormindo, e seu semblante se torna cada vez mais aflito. Com o olhar atento, percebe algo, o guarda-roupa de Juliana está incompleto. Alguns vestidos sumiram. Ela leva a mão ao peito, sentindo o peso da incerteza. Na sala, Francesco tenta manter a calma. Não pode ter acontecido nada de ruim. Mas sua expressão o trai. Luía tenta desviar o assunto. Soube que Janete está em Paris, não é? Francesco confirma, distraído. Está sim? Mas logo volta ao foco. O que não é justo é Juliana desaparecer assim. Sem uma palavra. Deixando todos aflitos. Mariana o encara, com voz firme. Pois então, Francesco, é melhor começar a considerar o pior. Porque nem todas as roupas dela estão mais aqui. Francesco arregala os olhos, surpreso. Mariana, tem certeza do que está dizendo? Ela responde de imediato, sem hesitar. Tenho sim, senhor. Eu conheço cada canto desta casa, cada vestido, cada fita, cada peça do guarda-roupa. E posso garantir, faltam coisas. Juliana foi embora. Mais uma vez. As palavras de Mariana caem pesadas. Francesco abaixa a cabeça, pensativo, o olhar distante, o coração apertado. A ideia de ter perdido Juliana mais uma vez, o deixa profundamente abalado. Enquanto isso, em outro ambiente, Augusto conversa com Gomercindo. O clima é de lamento e arrependimento. Que situação triste, meu amigo, diz Augusto, solidário. Gomercindo suspira, com o olhar cheio de culpa. Às vezes penso que o verdadeiro culpado de tudo, fui eu mesmo. Fui precipitado, quase impetuoso, quando insisti no casamento de Rosana com Matteo. Não considerei o que eles sentiam de verdade. Augusto tenta aliviar o peso daquela confissão. Mas, diga-me, Gomercindo, qual pai não teria feito o mesmo? Todos queremos o melhor para nossos filhos. Mas Gomercindo balança a cabeça, amargo. Não, Augusto, todos nesta casa sabiam que Matteo suspirava por aquela italiana. Ele nunca escondeu, nunca enganou ninguém. O erro foi meu, quando o obriguei a se casar com Rosana. Quando o impedi de seguir o próprio coração. Ele faz uma pausa longa. A voz lhe falha um pouco. E veja só, o rapaz foi embora de mãos vazias, deixando tudo para trás. Se isso não é prova de caráter, de amor verdadeiro, não sei mais o que é. Augusto reflete, tentando encontrar uma ponta de esperança. Se esse amor for mesmo impossível, talvez Matteo ainda volte para Rosana. Mas Gomercindo interrompe, firme, com os olhos marejados. Se isso acontecer, Augusto, espero não estar mais vivo para ver. Porque eu, não suportaria. Enquanto isso, no quarto, Rosana jaz deitada, imóvel, o olhar perdido, a alma vazia. Maria se aproxima com o bebê nos braços. Rosana fala com voz trêmula, quebrada pela dor. Leve meu filho para fora daqui. Vou deixá-lo no berço, você é quem deve cuidar dele agora. Eu, já não quero saber de mais nada nesta vida. Maria sente um aperto no peito, mas obedece em silêncio. Nesse instante, Angélica entra apressada. Vê a irmã naquele estado e não se contém. Rosana. Precisamos conversar. Ela se aproxima, determinada, e com voz firme pergunta. É isso mesmo que você quer? Vai ficar aí, deitada, entregue ao sofrimento, esperando que a morte venha te buscar? Rosana continua deitada, o olhar vazio, fixo em lugar nenhum. Com voz apagada, quase um sussurro, ela repete. Eu, não quero mais viver. Angélica, me deixa sozinha, por favor. Mas Angélica não cede. Se aproxima, firme, e responde com autoridade. Não, Rosana. Não vou te deixar. Quando teu filho começar a chorar, de fome, ou de frio, será você quem vai precisar cuidar dele. Ninguém nesta casa vai fazer isso no teu lugar. Rosana abaixa os olhos. As lágrimas escorrem sem força. Angélica continua, com tom mais suave.
E quando sentir fome, vá até a cozinha. Lá, nunca vai faltar comida. A vida continua, Rosana, mesmo quando a gente acha que acabou. Rosana permanece em silêncio. O choro do bebê corta o ar, ecoando pelo quarto. Cada soluço do pequeno parece um chamado. Um lembrete da responsabilidade que ela não pode abandonar, por mais dor que sinta. Do lado de fora, Leonora comenta, com voz serena. Angélica não tem o coração de pedra. No fundo, ela só quer que a irmã reaja. Maria, aflita, suspira. Mas se a criança chorar de novo, eu não vou aguentar ficar parada. Eu vou entrar e pegar o menino. Leonora hesita. Será que Rosana vai reagir algum dia? Angélica, ao ouvir, interrompe imediatamente. Leonora, não leve mais comida para ela. Rosana sabe muito bem o quanto participou de tudo isso. Ela tem plena consciência da própria culpa, e só ela pode decidir se quer mudar. Em outra parte da casa, Augusto muda de assunto para aliviar o clima. O café que Altino deixou estocado nos armazéns, não poderá ser vendido. Gomercindo, intrigado, pergunta. Como assim, não pode vender? Augusto explica, calmo, mas visivelmente abatido. Tive que honrar o aval que meu pai deu. Era um empréstimo feito por um amigo de Altino, numa casa bancária. Para quitar a dívida, precisei entregar todo o café em Santos. Angélica regala os olhos, surpresa. Um amigo de Altino? Quem era esse homem? Augusto mostra um papel e responde. Aqui está o comprovante assinado por ele. O tal espanhol acabou falindo, como tantos outros, depois da crise. Nem cheguei a conhecê-lo. Gomercindo balança a cabeça, incrédulo. Altino devia estar fora de si para avalizar um empréstimo desses. Com a economia desmoronando daquele jeito. Augusto concorda, cabisbaixo. Naquele tempo, ele já não estava bem da cabeça. Angélica observa o documento com atenção, pensativa. O silêncio pesa no ar. Enquanto isso, em outra cena, Juliana caminha pela rua à noite ao lado de Mateu. Os dois seguem de mãos dadas, cansados, mas unidos. Chegam ao hotel, onde Dolores os recebe com um sorriso simpático. Boa noite, meus queridos. Só preciso que paguem adiantado por uma semana. Tem hóspede que desaparece sem avisar. Mateu concorda e paga sem hesitar. Dolores sorri, avaliando o casal. Que par bonito vocês formam. Depois que se acomodarem, venham jantar, está bem? Juliana abraça Mateu com ternura. Sorri pela primeira vez em muito tempo e diz, leve. Estou morrendo de fome, vem comigo jantar. Mateu a beija, com carinho e um toque de esperança. E juntos, seguem para o refeitório. Enquanto uma música suave embala a noite. Nota musical. Microfone e você, o que achou da atitude de Angélica com Rosana? Ela foi dura demais, ou precisava falar tudo aquilo? Conta pra gente nos comentários. Balão de fala. E não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo. E dá uma nota de 0 a 10 para esse capítulo de hoje.